Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar para vocês uma das coisas mais importantes do mundo das criptomoedas. O que é o algoritmo de consenso? O algoritmo de consenso é um mecanismo que permite aos usuários coordenarem uma configuração distribuída. Ele garante que todos os membros desse sistema concordem com apenas uma fonte de verdade, mesmo que alguns membros falhem ou que haja alguns membros maliciosos naquela rede, tornando assim esse sistema tolerante a falhas. Se nós pensarmos em uma rede centralizada, uma entidade tem todo o poder. Vamos imaginar o governo, ou uma empresa, ou um banco. Esse governo ou essa empresa faz alterações como bem entender. Você tem lá a liderança, seja um CEO ou um conselho, ou quem está administrando aquele sistema, e essa pessoa vai tomar as decisões. Em um sistema descentralizado, por outro lado, você precisa de um mecanismo complexo de governança, para que haja um consenso entre essas diferentes partes sobre qual que é a verdade, qual que é a informação correta. Marcos, mas quem toma as decisões nessa rede descentralizada? Quem que indica se nós vamos para o norte ou se nós vamos para o sul? Porque na rede centralizada, você tem lá uma pessoa e ela vai dizer para onde todo mundo vai, quais serão as mudanças implementadas. Agora, nessa rede descentralizada, como que eu vou separar o joio do trigo? Bem, nós vamos fazer isso de uma forma bem democrática, digamos assim. A maioria decide para onde o barco vai, ou aqui no caso, para onde essa criptomoeda vai. Quais são as mudanças que serão implementadas? Qual que é a verdade? Qual que é a mentira? Qual que é a informação relevante e qual que é a informação irrelevante? Ah, Marcos, entendi. Então a maioria vai dizer quais vão ser as mudanças nessa criptomoeda, nesse protocolo. Bem, mais ou menos. Existem duas formas de você ter um consenso nessa rede. A Proof of Work, prova de trabalho, e Proof of Staking, que na tradução literal seria uma prova de estaca, mas nós também podemos entender ou traduzir como uma prova de seguro, uma prova de segurar. O que faz bastante sentido, porque no Proof of Staking você vai estar segurando uma carteira com essas criptomoedas. Vamos então começar explicando o que é a prova de trabalho. A prova de trabalho é utilizada no Bitcoin, que é a principal criptomoeda. Aqui nós utilizamos computadores para fazer cálculos e validar os blocos de transações que são feitas na rede, por exemplo, na rede do Bitcoin. Então, esses computadores vão fazer esses cálculos e validar essas transações seguindo um protocolo pré-estabelecido para que essas transações sejam validadas. Se a mineração desse bloco seguir as regras pré-estabelecidas, esse bloco será validado na rede da criptomoeda e você ganhará uma recompensa por essa validação, pela mineração desse bloco, que pode ser a criação de novas criptomoedas que você vai ganhar, ou então o pagamento de uma taxa por você ter este gasto computacional, esse gasto com equipamentos e também com energia. E esse cálculo computacional, esse processo de mineração, esse processo de criptografia garante que essa rede seja confiável, que essa rede seja segura. E que, se você não seguir o protocolo, não seguir as regras para fazer o cálculo desse bloco, para você fazer a mineração desse bloco, esse bloco não será validado pela rede e aí você vai ter gasto equipamento e energia e vai acabar tendo um prejuízo. Ou seja, é interessante, é financeiramente interessante que você siga as regras daquela rede quando você for minerar esse bloco, quando você for validar essas transações. Posteriormente ao Proof of Work, nós temos o Proof of Stake, que foi inventado ou teorizado em 2011. Diferente do Proof of Work, onde você vai precisar de equipamento, de poder computacional e de energia, no Proof of Stake você não vai precisar de energia e desses equipamentos, mas você vai precisar ter essas criptomoedas. E aí você vai colocar essas criptomoedas em uma carteira de stake e vai ganhar uma espécie de juros em cima dessas criptomoedas que você tem em stake. Então, diferente do Proof of Work, onde você tem uma validação pela mineração desses blocos, no Proof of Stake você vai validar essas transações na rede utilizando como colateral, como garantia, como seguro essas criptomoedas que você tem na carteira de stake. Ou seja, por um lado você utiliza equipamento, poder computacional e energia, e por outro você utiliza como seguro, você arrisca essas criptomoedas que você tem nessa carteira de stake. E se essas transações forem válidas, você vai ganhar uma taxa em cima dessas transações. Nós também podemos ter o modelo híbrido.
um Proof of Work e Proof of Stake na mesma criptomoeda. E aí, por esse mecanismo de validação via mineração e via um stake de criptomoedas, fazendo a junção dessas duas coisas, você vai ter um processo de validação. Nós temos também o Proof of Authority, ou seja, prova de autoridade, que vai ser parecido com o Proof of Stake, só que além disso você vai ter uma variável de autoridade, ou seja, aqueles nodes que têm mais autoridade dentro dessa rede, eles vão fazer a validação dessas transações dentro desta rede. Isso acaba tornando essa rede mais rápida e ela se torna também mais escalável. O problema é que aí ela vai deixar de ser tão descentralizada e vai começar a ser mais centralizada, porque aí você vai ter uma instituição a qual vai dizer quais são os nodes que têm mais ou que têm menos autoridade e quais nodes vão fazer essa validação. Nós temos também o Proof of Burn, que é a prova de queima, que é parecido com o Proof of Stake, só que você vai colocar essas criptomoedas em uma carteira e essas criptomoedas elas vão ser queimadas, elas vão ser transferidas para outra carteira onde elas ficarão indisponíveis. E aí você vai poder validar essas transações e vai ganhar uma taxa em cima dessas transações. Então, diferente do Proof of Stake, onde você simplesmente deixa as suas criptomoedas em uma carteira e você utiliza elas como colateral para você validar outras transações e ganha uma taxa em cima disso, no Proof of Burn você vai transferir essas criptomoedas para uma carteira, elas não vão poder sair dessa carteira e elas vão ser transferidas para outra carteira e ninguém vai poder utilizar essas criptomoedas nessa carteira. Ou seja, elas serão queimadas, elas serão inutilizadas. Isso vai fazer com que haja um processo deflacionário nessa moeda, porque cada vez vai ter menos dessa criptomoeda, mas por outro lado, a pessoa que faz esse Proof of Burn vai ganhar uma taxa sobre as transações que ocorrem nessa criptomoeda. Ou seja, por um lado, ela perde criptomoedas, ela queima criptomoedas, mas por outro lado, ela ganha taxas em cima das transações que acontecem nessa criptomoeda. Marcos, interessante, mas eu ainda não entendi como que é feito a segurança e a validação dessas criptomoedas. Você falou no começo do vídeo que é um processo democrático. Como que esse processo é democrático? Não entendi. É porque se a maioria dos nodes, ou dos mineradores, ou dos validadores nessa rede operam pelo processo A, digamos que 90% dos nodes dessa rede vão operar pela regra A, pré-estabelecida. E aí 10% começam a operar pela regra B. O que vai acontecer? Os nodes, os mineradores, os validadores que estão validando essas operações que estão ocorrendo pela regra B não serão validados pelo resto da rede. E aí esses blocos, essas transações, essas informações não vão valer. Essas informações serão descartadas. Ou seja, a maioria manda em como será feito a validação desse processo. Mas Marcos, o que acontece se uma instituição ou se uma pessoa mal intencionada acabar representando mais de 50% dos mineradores ou dos validadores ou dos nodes dessa criptomoeda? Bem, aí nós temos um problema, porque existem certas regras, digamos assim, cláusulas pétreas numa criptomoeda, as quais não podem ser modificadas mesmo você tendo mais de 50% da validação dessa rede. Mas existem outras regras, as quais podem ser modificadas se você tiver mais de 50% da validação dessa rede. E aí, aquele grupo, como nós falamos no nosso exemplo anterior, que pensa que essa rede deveria operar da forma B, seguindo esse protocolo B, seguindo essa regra B, for mais de 50% da rede, tiver mais de 50% do poder de validação dessa rede, ele pode acabar forçando que essa rede opere dentro dessas regras, opere dentro desse protocolo B e não desse protocolo A, que é o que estava acontecendo anteriormente. Ou seja, se você tiver mais de 50% do poder de processamento, de mineração ou do stake dessa rede, você consegue fazer várias mudanças dessa rede. Por isso que eu disse que é um processo democrático, no sentido de que a maioria manda, a maioria de quem tem o poder computacional ou a maioria de quem tem a maior quantidade de staking dessa criptomoeda. Marcos, qual que é melhor? O Proof of Work ou o Proof of Staking? Bem, o Proof of Work pode ter uma vantagem de ser um pouco mais seguro do que o Proof of Staking, porque demanda de um poder computacional muito maior, o que daria certa estabilidade, certa segurança à rede.
Por outro lado, ele tende a ser mais centralizado do que o Proof of Staking, porque há a necessidade de investimento em equipamento para você fazer esse processamento e também há a necessidade do gasto com energia, favorecendo que grandes corporações, as quais têm um poder de mercado muito maior de comprar equipamentos em escala e também de comprar energia em escala, acabem oligopolizando esse mercado de mineração. Por outro lado, no Proof of Staking, você não tem esse problema, o que torna a rede mais descentralizada. Qualquer um, dependendo das regras dessa rede, dessa criptomoeda em específico, pode fazer esse staking. Em certas criptomoedas você vai precisar ter um número mínimo, mas geralmente esse número mínimo não é tão alto assim, tornando essa rede mais descentralizada. Por outro lado, o poder computacional utilizado nessa rede não vai ser tão robusto quanto na Proof of Work. Por isso, o Proof of Staking pode ser não tão seguro quanto o Proof of Work. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.